acorde aí. Início ao culto dessa noite, com o número reduzido assim mesmo, mas nós vamos chamar um ou outro irmão para cantar aqui na frente hoje, que eu já estou de olho em alguns. Os que estão mais longe são os convidados. Nós convidamos os irmãos então a abrirem suas Bíblias, Salmo número 27. Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se entesourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Então, nós louvamos a Deus pela sua palavra, que é viva e eficaz. Agradecemos ao Senhor pela presença dele aqui no nosso meio, né? Hoje pela manhã um culto tão gostoso, tão abençoado, muitos visitantes, uma mesa muito farta do café da manhã, e agora a gente sente a falta, né? Porque uns vão visitar o pai, vai visitar o avô, vai visitar o tio, e aí nós estamos aqui, porque Deus está aqui, está presente na sua casa, então nós vamos louvar o nome do Senhor, orar e buscar essa comunhão que faz a diferença. Então, vamos orar nesse instante. Eu vou pedir a Neude que faça a oração nesse instante. Amém. Vamos cantar o hino número 7.
irmãos para sentar-se. Nós vamos orar mais uma vez. Eu vou pedir para a Ione nos conduzir nessa oração. Amém. Vamos cantar o hino número 47? É com você? Ah, sim. Crianças, adolescentes, só a dona Di. Guilherme, você vai lá com eles hoje? Celeste, o Guilherme está indo. Hino 47. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz que, brilhando nas trevas, a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos-te, ó Deus, por teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos-te, ó Deus, te surramos, Senhor. Dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Podem sentar. Vamos abrir, irmãos, as nossas Bíblias no Salmo 32. Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão.
Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Nós lemos o Salmo 32, que fala do perdão recebido por Davi da parte de Deus. Depois do seu pecado, Davi sofre, né, e ele confessa aqui o momento em que ele tenta esconder, tenta fugir, e ele mesmo escreve no Salmo 139, para onde me ausentarei da tua presença? Ele sabia que não haveria condições de fugir da presença de Deus, e uma hora ele teria que fazer isso, né? Ter essa conversa com Deus. E, instruído pelo profeta Natã, ele se achega a Deus, confessa o seu pecado, e ele confessa aqui para nós, né, para que a gente possa lembrar, ele ficou escondendo. Então, quando ele escondeu, ele sente no corpo, ele sente na alma, ele perde aquela alegria, perde aquela comunhão com Deus, conforme está lá no Salmo 51. E ele queria ter essa restituição da alegria. E o pecado é exatamente isso, ele tira a nossa paz, ele tira a nossa alegria, né? Não podemos viver muito tempo escondendo, porque realmente nós vamos sentir o mesmo problema. Quem tem o temor de Deus sente isso. Quando o ímpio comete seus pecados e não tem esse temor, então ele cada vez mais vai caindo num abismo. Mas Davi pede perdão, confessa, e ele sente que a iniquidade estava perdoada, então ele volta, né, a cantar, volta a louvar, ele volta a agradecer. E é o que nós vamos fazer nesse momento do culto, confessando as nossas faltas, nossos pecados, pedindo, não só por nós, mas pedindo pelos irmãos, lembrando de orar pelos missionários, né? Hoje é um dia que muitos missionários estão fora, longe dos seus pais, né? Filhos que foram para o campo missionário, os pais ficaram por aqui. É um dia triste para muitos deles. Vamos lembrar de orar por missões, pelos missionários, vamos lembrar de orar pelas igrejas que estão espalhadas pelo país e fora dele também, né? E lembrar de orar pelas famílias, que Deus tenha misericórdia dos nossos filhos, dos nossos queridos, nos guarde, nos proteja de toda a investida do maligno. Como eu falei hoje pela manhã, no livro de Jó, nós vemos ali Satanás vindo para perturbar a família de Jó, tirar o que ele tinha. E, como nós falamos, ele não mudou. Ele continua fazendo isso, né? Vem roubar, vem matar, vem destruir, vem tirar a nossa paz, vem tirar a nossa alegria. É por isso que, então, temos que entregar a nossa casa, a nossa vida, a nossa família nas mãos do nosso Deus. E lembrar de orar pelos pais, né? Hoje pela manhã sentimos a falta de muitos, mas é uma data que o pai às vezes tem que se dividir entre vários filhos, né? Sai de um bairro, vai para outro e é assim. E oramos para que Deus tenha derramado bênçãos e continue derramando bênçãos na vida de cada um de vocês, cada um de nós, dos que somos pais, dos que têm a responsabilidade de educar, de cuidar, de dirigir, né, uma vida. Então, nós vamos orar nesse instante, lembrando dos pais e lembrando também dos 163 anos de história, né, da Igreja Presbiteriana no Brasil. Fora é muito mais, mas aqui uma missão que deu certo e que nós continuamos, somos herdeiros dessa grande missão. Então, em silêncio, nós vamos falar com o nosso Deus, depois nós vamos indicar quem vai orar.
convidar o presbítero Renato, faz a oração. Amém. Vamos cantar, irmãos, o hino 129. 129. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia pro coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar vigiar e orar ao meio-dia, quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre a oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar vigiar e orar, do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, depondo em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar vigiar e orar, e sem cessar vigia a todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante podemos sempre descansar. Bem de manhã e sem cessar vigiar e orar. Irmãos, podem sentar-se. Hoje pela manhã, os irmãos receberam um boletim. Quem não tiver, procure o Andrade, que não sei se sobraram alguns, mas você pode aí pegar e, como eu falei, passe para outros, né? Leia, aprenda, porque o boletim da igreja é cultura também, né? Nós temos aqui os nossos horários, para que ninguém se esqueça, né, das reuniões de oração terças-feiras, quartas, a escola dominical, o culto da noite, as programações das sociedades
Então, e lembrar, domingo é o dia do Senhor, é um dia que a gente reserva para o culto e adoração a Deus. Temos aqui um breve histórico do surgimento da Igreja Presbiteriana no Brasil, né? Depois de várias investidas, primeiro com os franceses, depois com os holandeses, depois com os americanos, e a igreja se estabeleceu. E temos aqui numa página, você sabia, e sempre vamos colocar aqui alguma coisa sobre a Bíblia, alguma curiosidade, né, para que você possa saber. Esse livro é muito importante, está aí nas nossas mãos, e muitas vezes ficam esquecidos, né? As Bíblias com aquelas dedicatórias tão bonitas, ficam esquecidas aí na igreja. Então, como alguém comentou, corte a dedicatória, né? Guarde a dedicatória e dá a Bíblia para outra então, né? Nós temos ali muitas Bíblias e não esqueça de usar. E depois, conhecendo um pouquinho mais dessa história, quem sabe a gente valorize mais, né? Porque muitas pessoas morreram para que esse livro pudesse chegar até nós. Depois aqui nós temos a Confissão de Fé de Westminster, também um breve histórico do que foi, o que fizeram aqueles 120 teólogos, mais alguns convidados que estavam ali na Inglaterra, né, para a sintetização das doutrinas. Porque às vezes a gente lê a Bíblia e ficamos meio perdidos. Onde estão as principais doutrinas ali que a gente fala tanto? Então a Confissão de Fé, ela fala das Escrituras, fala do pecado, fala da Trindade, fala do pecado, da justificação, da santificação. E ali nós temos então essas doutrinas todas sistematizadas e onde você vai ler, né, sobre aquele assunto. Isso ajuda bastante. E ali nós vamos então trazer sempre algum assunto. Os adolescentes estão estudando e os professores da escola dominical também se empenhando em passar o plano da salvação, né? Às vezes o pastor fala alguma coisa aí, às vezes não é tão entendido assim, mas eu sei que cada professor, cada irmão aqui procura sempre fazer isso, né? Ensinar a criança. Eles ficam um pouco dispersos, eles vêm brincar, vêm mexer no celular, estão acostumados a ficar em casa fazendo bagunça, vêm na igreja, bota a ordem lá, mas ensina. Como disse a Raquel, eles têm que sair daqui sabendo que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Isso já vai ser uma grande ajuda. Então, os professores se empenham em ensinar, e é triste que às vezes a gente vê que vão embora, né, como eu falei hoje. Mas é tão gostoso. Hoje terminou a escola dominical, um rapaz estava sentado bem aqui à frente, chamado Kleber, que vinha quando era criança. Ele foi me procurar lá com o olho em lágrimas, disse, faz exatamente 1 ano que meu pai faleceu. E eu vim hoje aqui porque eu me lembrei muito da igreja, a filhinha está vindo agora, né? E ele fala coisas que ficaram na cabeça e que não esquece. Então, é isso que a gente tem que fazer. Eles vão para fora, abandonam, mas quando nós dobramos os joelhos, como eu falei, as mulheres orando, e agora ninguém me procurou depois da escola dominical para pôr o nome no grupo dos homens, mas eu continuo esperando que os homens, os pais, ou mesmo não sendo pai, seja alguém o primeiro a dizer, eu quero meu nome aí porque eu vou ajudar a orar, né? Porque não é só para orar, não. Os homens da igreja orando para que Deus cuide da nossa casa e preserve os nossos filhos de todo ataque do inimigo. Então, a confissão de fé, ela será sempre trazida em algum ponto para que a gente saiba por que ela está aí, por que ela foi feita, e por que tanto empenho, né, daqueles homens. Acho que foi uma dos momentos mais marcantes da história do cristianismo, quando aqueles homens estiveram ali para que a Bíblia pudesse ser sistematizada nessas doutrinas e levada para o povo, né? E depois, como eu falei, tem aqui um trechinho que não podia deixar. Pai, presença que faz a diferença. Né? Hoje nós falamos de Jó, e teve irmão aí que me perguntou, mandaram mensagens aí, eu falei que ia avisar hoje à noite. Lá em Jó, no capítulo 1, viu, o irmão que perguntou, diz aqui no Jó 1, verso 3, o que Jó possuía? Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos do Oriente. Isso aqui é o que ele tinha, né? Então está aqui registrado. Agora, queria saber quem era, né? Quais as características. Eu disse, está lá no começo, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Logo no primeiro versículo você ria, e por ser temente a Deus ele recebeu todas essas bênçãos, né? Do trabalho,
Um trabalho abençoado, mas um homem muito bem esforçado. Então, aqui no boletim, tem esse pai, presença que faz a diferença. Nós sabemos como é importante, né? Ter o pai presente, atuando, disciplinando, ajudando, e isso faz diferença lá no futuro. E na última parte do boletim, nós temos ali os aniversariantes do mês de agosto todinho, de forma que você pode saber, né, durante a semana quem fará aniversário. Porque a gente confia muito na Célia, mas o celular dela um dia pode falhar, né, acabar a bateria e a memória também, como ela fez, e a gente já vai ter aqui os aniversariantes de agosto. Quem quiser fazer parte do boletim e não está aí, dá o nome, dá a data de nascimento e a gente vai colocar você aí. Os visitantes são muito bem-vindos, né? E Reginaldo hoje está aqui, muito obrigado pela presença, que Deus abençoe. E nós temos aqui os horários, tudo isso. E temos um aviso, domingo o Maurão estará aqui. A gente estava segurando, porque com o problema de saúde dele, às vezes ele marca e, né? Então ele me perguntou, domingo, pastor, pode ser barba e cabelo? Aí o que é o barba e cabelo? Ele queria vir cedo e à noite, porque ele vem de longe, né? Então a oportunidade de você trazer a garotada de manhã e vir à noite, e alguma coisa a gente já conhece, mas é importante trazer, né, até adultos mesmo, para ouvir, porque ele tem sempre uma mensagem, além daquelas que os bonecos fazem, as brincadeiras, mas mensagem séria que ele traz sobre a palavra de Deus. Então avisa aí para os seus amigos, e nós vamos reforçar no grupo dos informativos aí da igreja. E além do boletim, nós temos um informe aí pelo WhatsApp que chega o link do culto, né? E você recebe algum aviso. Vai ter café, morreu alguém, nasceu alguém, espero que ninguém morra, mas nos próximos dias, chegando crianças aí, a gente vai avisar que chegou, né, notícias importantes dos nossos irmãos, dos livramentos que Deus nos dá, né? Então nós vamos agora agradecer a Deus pelas bênçãos, e aqui lá no finalzinho, ó, agora temos Pix, né? Eu falei para ela deixar avisado aí, porque tem o CNPJ, faz lá, e isso facilita muito, evitando às vezes que a gente traga, né, aqui as nossas contribuições. Há sempre um risco, um perigo, né? Muitas igrejas aí estão sofrendo ataques, então a gente quer evitar. Então você pode seguir aí as instruções, se não souber, fala com o Renato, fala comigo, fala com algum dos diáconos, e nós vamos orientá-los como fazer isso. E então, se alguém tem suas contribuições aqui, depois na saída, entregue ali para um dos nossos diáconos, mas nós vamos agradecer a Deus por bênçãos recebidas, né? E vamos cantar o hino número 55. Hino 55, nós vamos cantar a primeira e a última. Primeira e a última. Cinco. Desconto que hoje ele está sozinho lá. Vamos cantar com o nosso inário até que apareça lá. Primeira e terceira. Que
bom, Davi. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 40, Atos 2, verso 40 em diante, diz assim: com muitas outras palavras Deus deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Nós nos lembramos hoje, né, como já foi falado pela manhã, agora à noite, na sexta-feira, a Igreja Presbiteriana está celebrando 163 anos da implantação do Evangelho no Brasil. Como nós falamos, os calvinistas reformados da França tentaram, lá no século XVI, né, com uma esquadra de muitos pastores, muitas pessoas eloquentes na pregação da palavra de Deus, vieram numa grande mobilização, né, dos franceses para vir ao Brasil, que na história ficou conhecida como vieram para roubar pau-brasil. E não tinha nada de vir roubar pau-brasil. Era uma implantação da França Antártica aqui, né, e uma luta muito grande aconteceu quando houve uma traição, de forma que os protestantes foram tocados de volta, muitos morreram, né, e chegando, como eu já falei aos irmãos, lá na Baía da Guanabara, está lá um monumento em memória daqueles que morreram naquela época, quando tentaram implantar o Evangelho aqui. Mas a força da Igreja Católica era muito grande na época, de forma que eles conseguiram expulsar. E depois vieram os holandeses do século XVII e tentaram lá para o Nordeste, né, no Maranhão, em Pernambuco, na Bahia, em vários lugares ali, e ficaram durante alguns anos, 30 e poucos anos, e vemos também que a marca daquele trabalho ficou, né, de forma que, indo em algumas cidades, nós vemos ali o trabalho, né, que os protestantes fizeram naquela região do Nordeste, e depois, em outro período, no século XIX, quando a igreja chega e consegue se estabelecer de norte a sul, leste a oeste. E é muito interessante a gente conhecer essa história. Então, aqui, logo no comecinho do nosso boletim, tem um breve histórico. E nós vamos trazer algumas histórias interessantes. Muitas igrejas pelo interior de São Paulo, do Rio de Janeiro, Minas Gerais, e depois, com muita força, a igreja chegou ali no coração de Minas Gerais e vai lá para o Nordeste, onde há relatos muito interessantes, né, de como esses crentes se estabeleciam nessas cidades, chegavam nesses lugares, os americanos com o suporte financeiro e espiritual também ali, ajudou muito para que o Evangelho ficasse implantado. E conhecendo algumas histórias, né, nós temos ali na nossa biblioteca alguns livros que contam essa história, e está ali deve estar ali um dos livros chamado Protestantismo Brasileiro. É muito interessante você ver não só a história da Igreja Presbiteriana, mas ali está a história dos metodistas, dos batistas, dos congregacionais, como eles chegaram. E há relatos de muitas lutas, muitas tristezas, né? Ataques que foram feitos às igrejas, mas também mostra a alegria que aquelas pessoas tinham quando os missionários chegavam. Quando a igreja
abria as portas para prestar o culto. E nesses relatos, né, feitos lá do século XIX, depois começo do século XX, lá para o meio do século XX também, nós vemos relatos interessantíssimos de algumas cidades onde as pessoas, né, iam falando de um para o outro, e há regiões onde o presbiterianismo é muito forte, né, os batistas, os metodistas, mas a alegria daquelas pessoas, ela era assim muito intensa. A Druca está lendo um livro, depois vou pedir para ela recomendar aos irmãos, que conta a história de várias igrejas, e um trecho lá da igreja metodista também mostra como eles se alegravam quando a igreja chegava num determinado lugar. Muitos iam para trabalhar, para fazer alguma coisa, depois havia a implantação da igreja, e quando a igreja chegava, tanto ali os metodistas, os presbiterianos e os batistas aqui nessa região de São Paulo, eles faziam ali as suas refeições, né? As tradições. Era muito interessante como a igreja se desenvolvia nessas regiões, e mesmo sendo de denominações diferentes, eles sentavam juntos, faziam as festas, faziam as suas comemorações, e aquela comunhão era a grande diferença para muitos deles, né? De forma que um casava com o outro, da outra igreja, aquela coisa. Muitas famílias, então, foram se achegando nesse tempo. E a igreja presbiteriana teve um trabalho muito forte, muito marcante, ali na região de Americana, Campinas, Piracicaba e Rio Claro, Brotas, enfim. Quando você lê sobre os relatos dessas igrejas e a comunhão que havia entre aquelas pessoas, a gente fica lembrando exatamente dessa igreja em Atos, né? Nós nos lembramos do começo da história da nossa igreja também, como com tão pouco a gente conseguia ter alegria, né? Às vezes não tendo lugar nem para sentar nos primeiros cultos, mas a gente ficava muito feliz da hora do domingo à tarde, 4 horas, quando havia aquele momento da comunhão. E depois, tanto na casa do seu Ioiô, depois lá no salãozinho, e depois vindo para cá. Hoje o irmão do Samuel estava ali lembrando como era gostoso do tempo em que ali havia um gramado e a gente brincava naquele gramado. Eles brincavam, né? Eu já não podia brincar mais, embora fosse bem novinho ainda, mas eu e o Renato montando ali aquele jardim bonito, o gramado, e ele estava lembrando dos momentos marcantes da comunhão que ele tinha. Então, a gente sabe que isso faz a diferença. E é muito importante, então, que hoje a gente preserve isso. Hoje, um nigeriano que veio, Gibola, e ele chegou aqui, olhou para mim e disse assim: é diferente, né, o jeito dele falar. Aqui é muito comunhão, eles abraçam, eles conversam mais. Eu falei: ué, mas onde você está? Não, é diferente. Eu falei: é diferente? Ainda mais uma mesa farta, né? Não é todo domingo que tem, mas esse momento de comunhão, né, de integração da igreja faz muita diferença na vida das crianças, que depois vão crescer, né? Até mesmo dos adultos, que às vezes a gente vê numa época tão difícil, às vezes um momento que a gente toma um lanche na igreja mais reforçado, aguenta passar o dia difícil que muita gente às vezes passa. E no versículo 46, nós lemos assim: diariamente perseveravam unânimes no templo. E depois, um detalhe, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Isso acontecia na casa de um, na casa do outro, né? Ou esse momento de comunhão para aquele grupo fazia muita diferença. Por quê? Eles estavam vivendo um momento difícil. O Império Romano era duro, né? Massacrava, cobrava impostos. Os fariseus, que eram os religiosos da época, também impunham ali duras penas, duros castigos para as pessoas, de forma que muitos deles tinham ali a religião, o interesse pela religião, mas ela massacrava, né? E o próprio Jesus fala: eles não deixavam ninguém entrar eles não entravam e não deixavam ninguém entrar, né? Pesavam com duras penas as pessoas para poderem ser aceitos perante Deus. Então eles sofriam por causa do império, eles sofriam por causa da religião e sofriam por causa dos próprios irmãos, né? Quando alguém se convertia e começava a fazer parte do grupo de cristãos, às vezes eles eram afastados, eram colocados para fora. E imagine a tristeza de alguém ser colocado para fora
por causa de uma religião, né? De uma novidade que havia chegado. Eles ouviam, e diz aqui, num dia só, quase 3.000 pessoas. Para a população de Jerusalém, foi assim um momento muito histórico, né? Um grupo de cristãos de um dia para o outro crescer tanto, e quando nós vamos lendo o capítulo 4, capítulo 5, percebemos que o número já havia subido para 5.000 e foi muito marcante, a ponto deles serem perseguidos. Começam a ser perseguidos aqui no começo, tanto pelos seus parentes, e serem entregues pelos irmãos, né? Como pelo Império Romano, porque queria o tributo, e como perseguidos também pelos próprios religiosos da época. Então, aquelas pessoas tinham muita tristeza. E quando se encontravam num lugar onde as pessoas superavam tudo isso, não tinha aquele massacre, né, que eles sofriam, um massacre espiritual muitas vezes, e emocional por causa da família, eles encontravam em muitas daquelas pessoas pais, irmãos, amigos, mães, e a Bíblia fala de mulheres muito piedosas que abraçavam a fé e começavam a cuidar desses que eram enxotados das suas famílias, daqueles que eram presos e muitas vezes sofriam no corpo mesmo as marcas da perseguição. Eles eram acolhidos por irmãos cristãos que cuidavam e davam toda aquela assistência. E muitos que ficavam, às vezes, mendigando. Nós vemos como o Evangelho fez uma diferença muito grande na vida dos mendigos da época, né? Jesus chegou e foi curando cegos, foi curando endemoniados, pessoas que estavam marginalizadas, e ele trazia para o meio, integrava aquelas pessoas, mulheres numa época em que havia tanta perseguição, a mulher não podia falar. Jesus deu muita liberdade às mulheres, de forma que elas trabalharam para ajudá-lo durante o seu ministério, e depois desse período da ressurreição, nós vemos como elas tiveram um papel muito importante na integração da igreja. E o texto que fala aqui, tomavam refeições com alegria. O papel da mulher era muito importante, né? O papel do homem crente também na época era muito importante em agrupar, acolher, atender, suprir as necessidades. Então, o texto, quando você lê do capítulo 1 para frente, vai ler de um período de grandes perseguições. Um grande grupo, assim, que tanto do império que eu falei, das famílias e dos próprios religiosos da época, tentando matar, tentando prender, tentando tirar essa alegria que os cristãos tinham. Então a igreja chega, ela é estabelecida aqui num momento muito importante da história de Israel, e aí quando a gente estuda, nós vemos aqui que era um povo feliz, apesar das prisões, apesar das provações, das dificuldades. Nós vemos aqui Paulo, Pedro, né? Logo no começo nós vemos Tiago sendo morto, depois Estevão também sendo morto, muitos sendo colocados em prisão, como João, e depois eles não tinham medo, né? Por quê? Porque a igreja supria tudo aquilo. O momento de tristeza, de dor, era suprido pela alegria que eles tinham de estar juntos uns com os outros. E nós não podemos perder essa comunhão, né? Esse desejo, essa alegria de estar aqui presente. Nós sentimos muito quando a igreja ficou com as portas fechadas, e percebemos a alegria das pessoas quando ficavam ali. E nós descobrimos o Zoom, né? E foi descobrindo o Zoom que nós íamos ali, os irmãos felizes, porque agora podiam se aproximar, a Dona Maria lá no Guarujá, a Vilma, o pastor lá em Portugal, tivemos a oportunidade de ver o Guilherme falar, a Leila Maria, enfim, coisas que estavam muito longe, irmãos que estavam muito longe puderam se aproximar, e aquilo se transformava em momento de alegria. Depois passou o período do Zoom, só quarta-feira agora nós estamos presencial, e percebemos como, para muita gente, essa alegria ficou estampada nesse reencontro, nesse momento que nós pudemos voltar. A Neude sempre falava, né? As crianças fazem uma bagunça, correm para lá e para cá, a gente tem que ficar o tempo todo olhando para ver se não tem nenhum perigo, mas era triste abrir a janela e ver o corredor vazio, não ter um barulhinho no domingo, não é? E aquilo trazia tristeza. Então, quando a igreja abriu as suas portas,
houve de novo esse momento de alegria. E nós temos procurado com os nossos cafés, com as nossas aulas, com os nossos cultos, e convidamos os irmãos para que não fiquem só no YouTube e nem assistindo online, mas venham presencialmente, retomando esse momento, porque faz diferença você conversar com alguém, abraçar com alguém. E koinonia, né, na língua grega, é exatamente isso que nós vimos aqui acontecendo nessa igreja. Uma participação conjunta, essa partilha do que é meu, é teu também, a minha alegria pode ser a tua alegria, e se eu tenho alguma coisa a mais e você tem a menos, eu posso te ajudar nesse sentido, né? E ter essa intimidade. E muita gente fala, está vendo? A igreja naquela época era comunista, porque os irmãos vendiam as coisas e davam um para o outro. Não era comunista porque eles eram tementes a Deus, eles liam a palavra. Então o comunismo não tem isso, não temem a Deus e não tem a palavra de Deus. Então essa é a diferença. Aquilo que era comum é porque muita gente às vezes perdia os seus bens, eram expulsos das suas famílias, então quando eu ficava sem nada e aceitava o evangelho, as famílias ajudavam, como a gente sempre fez aqui, né? Então, mas havia essa participação conjunta, e esse estilo de vida fez uma diferença muito grande lá em Jerusalém, mas Deus não queria que eles ficassem só ali, e tinha que se expandir. E não foi só por causa da alegria. Todo mundo estava muito feliz de estar em Jerusalém. Todo mundo estava feliz de frequentar aquele grupo grande e forte. Mas Deus sabia que aquela comunhão, aquela alegria, ia fazer com que eles ficassem cada vez mais juntos. Então, logo no começo, nós vemos assim, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Isso não foi, vamos formar um núcleo de alegria lá, outro grupo de alegria, não. Começaram as perseguições e as dificuldades, e nós vemos ali no capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, e percebemos, né, até a conversão de Saulo, como esses grupos se espalharam. E eles se espalharam por causa da dor, do sofrimento, das perseguições, mas era muito interessante que, mesmo na dor, no sofrimento dessas perseguições, onde eles chegavam faziam diferença, né? E foram chamados de cristãos lá em Antioquia, seguidores do caminho, porque havia uma marca diferenciada na vida daquelas pessoas, que é o que nós queremos, que haja diferença na sua vida. Não seja um cristão onde ninguém sabe que você é, né? Sair na rua e se misturar com outras pessoas e ser do mesmo jeito não vai mudar nada. Mas quando você faz o que essas pessoas faziam, onde eles chegavam havia diferença na vida da cidade, nos negócios, né? na vida emocional das pessoas, no próprio sistema da cidade, os cristãos fizeram essa grande diferença. E eles eram muito alegres. E essa alegria, ela pode ser notada de diferentes formas. Uma dessas alegrias é porque eles tinham uma comunhão com Deus, que é o que nós queremos, né? Não é comunhão porque tem cafezinho, não é comunhão porque tem uma quadra de esportes, não é comunhão porque igrejas dão cestas básicas para ajudar, não. É comunhão com Deus, é a primeira coisa que deve atrair a pessoa para a igreja. Que o verso 46 e 47 diz: diariamente perseveravam unânimes no templo, louvando a Deus. Então Deus era o objeto do culto, era o centro do culto, tudo o que eles faziam ali, em termos de comunhão e de alegria, resultava da sua comunhão com Deus em primeiro lugar, e não só por causa das pessoas. E o resultado desse encontro, né, dessa comunhão que cada um tinha com Deus, era uma unanimidade no louvor e na adoração que deve haver. E é por isso que de vez em quando eu fico aqui dizendo, estou vendo que tem gente que não está cantando, né, ou está cantando com muita tristeza. Cante, entre nas suas portas com ações de graças, como diz o Salmo 100. O verso 43 aí diz o seguinte: em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédios dos apóstolos, né? Aquelas pessoas ficavam muito felizes de encontrar os apóstolos, de estar ali na presença deles, porque eles sabiam que tudo que eles estavam fazendo vinha da parte de Deus. Não era algo que eles faziam para aparecer, mas os sinais e os prodígios eram feitos através deles, e Deus agia e essas pessoas percebiam, né? O verso 42 diz:
perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O que é perseverar na doutrina dos apóstolos? Eles criam que Jesus era o Filho de Deus. João fala, é o Filho de Deus, é o Verbo, a palavra de Deus encarnada. É isso que eles pregavam. Jesus Cristo, homem, 100%, mas Deus também 100%. Né? Deus, homem, veio habitar entre nós. Essa era a doutrina dos apóstolos. A outra doutrina é que esse Jesus morreu na cruz, não simplesmente porque era um revolucionário, mas ele havia morrido na cruz para remir os pecados, né? E ele falou isso, ele pregou isso, e essa doutrina que fala que perseveravam na doutrina dos apóstolos é disso. Jesus é Deus, Jesus é homem também. Ele morreu lá na cruz, e eles explicavam por que ele morreu na cruz. E depois essa doutrina dos apóstolos dizia que ele ressuscitaria. Depois eles mesmos pregaram que viram o Jesus ressuscitado, né, ressurreto, e então os corações daquelas pessoas ficavam felizes em guardar aquela doutrina, guardar aquele ensino que depois vai se ampliando à medida que a igreja vai crescendo em outros assuntos importantes que são parte dessas doutrinas dos apóstolos, né? E era uma doutrina muito sadia. Ela causava muito impacto na vida das pessoas que aceitavam e trocavam a sua antiga vida por uma vida nova, por uma maneira nova de ser. Tanto é que o apóstolo Paulo tem um impacto muito grande logo que encontra-se com Jesus, né? Ali no caminho de Damasco. Depois, sofrendo tudo que ele sofreu, nunca deixou, a ponto dele dizer lá no final: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Essa doutrina dos apóstolos, ele foi um dos porta-vozes, um dos homens que mais pregou essa doutrina. E eles tinham esse impacto porque essas pessoas que pregavam tinham tido a experiência de ter andado com Jesus, de ter visto Jesus na cruz, de ter visto Jesus quando ressuscitou e veio estar entre eles. Então aquilo causou um impacto muito grande, como deve causar para nós também, não somente entrando na igreja há anos e anos, e qual o impacto que o Evangelho teve na sua vida. Porque quando ele tem, ele muda. Hoje, ouvindo a dona Di contando logo cedo esse período da conversão e como era a vida dela, ali num catolicismo muito romano, como ela diz, né? Linha dura mesmo, mas há um dia em que Deus muda a vida dela, e ela não vai ficar somente ouvindo, mas agora ela vai ser alguém que vai transmitir. Então aquilo causou um impacto e deve causar impacto na nossa vida também, uma mudança que é muito grande. Essa semana encontrei uns negócios que o pai do Mário me deu, e eu estava me lembrando como foi um período tão interessante, né? O impacto que o Evangelho teve na vida dele. Sempre teve, né, Mário? Mas chegou um momento em que ele foi confrontado ali. E eu fiquei muito feliz de participar daqueles momentos, até o dia que o senhor aceita, né? É o jeito forte de falar, aceita, né? E isso causa impacto na família que estava ali, né? A gente vivendo aquele momento diferente de um homem que viveu no budismo, né? Tendo filhos crentes, esposa crente, mas um dia ele manda: Maria, tira tudo isso. Causa um impacto para nós que pregamos. Imagina Paulo, imagina aquela gente, João, Pedro, pregando e vendo aquelas pessoas se convertendo, né? E depois a alegria, né? O pai dele tinha muita alegria de nos receber, de ter aqueles jantares, aqueles almoços na casa, e era assim que essas pessoas viviam. E então, trazendo, né? Depois, algo muito interessante é que eles esperavam a hora da Santa Ceia, eles almejavam aquele momento porque era um momento em que eles se lembravam do sacrifício de Cristo lá na cruz, né? E todos queriam participar, não era assim, eu vou, né? Hoje, às vezes, a gente não tem todo esse impacto quando vai participar da ceia, ou de uma reunião de oração, porque eles falam, eles estavam lá tomando as refeições, partiam pão de casa em casa, mas eles estavam ali orando, participando dos elementos da ceia. Nas suas orações, a oração tinha impacto muito grande, as reuniões de oração tinham, e eles se fortaleciam exatamente nisso, e era ali naquele momento de oração que estreitavam os relacionamentos. E aqui na igreja eu vejo, tem irmãos aqui que ainda lembram do tempo que sempre tinha alguém que fazia lá uns filetinhos, davam um nome,
entregava antes do culto. Quando terminava o culto, cada um pegava o papel com quem você vai orar hoje. Então, vai orar com o outro. E eu participei de alguns momentos em que foram muito marcantes para mim, né? É um momento de oração, um momento que você estreita a relação com Deus e com o seu próximo. Quando você visita alguém que vai orar, quando você vai na casa de alguém e dobra ali o joelho, esse momento causa um impacto muito grande, né? E eu me lembro, isso aconteceu comigo uma vez, depois do casamento da Beatriz, quando eu comecei a atender um parente da Raquel e da Druca, né? Depois de tantos anos longe da igreja, e ali falaram do Evangelho. Ele conhecia muito bem, mas algo que causou uma diferença muito grande foi o dia em que nós dobramos os joelhos. Na primeira vez ele não quis, mas na segunda vez eu não falei nada e dobrei sozinho. Quando eu vi, ele estava ali de joelhos dobrados. Então, o nosso relacionamento melhorou muito. A partir daquele dia, a conversa fluiu de outra forma. Então, essas pessoas aqui iam para a ceia, iam para as reuniões de oração, estreitavam seu relacionamento com Deus, mas principalmente com as pessoas, né? Isso que precisa haver entre os casais, entre os pais e os filhos, né? Quando os pais oram pelos filhos, isso faz uma diferença. E quando os filhos sabem, né, que os pais estão orando, isso é uma diferença. Eu sempre fui um torcedor na juventude, muito fanático do São Paulo, mas eu já falei aos irmãos, meu pai nunca proibiu, mas ele dizia, estou orando, e Deus vai tirar isso de você. E quando às vezes eu chegava do estádio, estava ele sentadinho na sala com uma Bíblia, e estava orando, até o dia que aquela oração fez um efeito muito grande, né? E eu fui lá falar para ele, nunca mais eu vou no estádio dia de domingo. A minha vida mudou, de abril para junho a igreja nasceu e as coisas mudaram, e a minha alegria depois foi participar de uma igreja que estava nascendo. Então essas pessoas tinham isso, né? Eles iam estreitando esses relacionamentos com Deus e com o próximo, e fazia então com que essas pessoas enfrentassem as lutas que viriam. Eles ganhavam força quando sabia que tinha um irmão orando. Pedro estava preso e a igreja estava ali orando, né? A gente ora, às vezes não acredita tanto na oração, mas Deus libertou o Pedro, e ele chega ali, a resposta de oração chega no portão. Ah, não é ele não. É Pedro, não é ele não. Oraram, mas depois eles viram como foi na hora da oração que Pedro sai da cadeia. Deus tira ele de lá, liberta. Paulo e Silas cantavam, oraram, e presos, sofrendo com os seus açoites, mas cada vez que aconteciam essas coisas, as pessoas iam ganhando força para enfrentar, então, o momento duro que vinha. Então, esse momento de comunhão começava exatamente na comunhão com Deus. Não é ser amiguinho do outro na igreja, não. Participar de um clube, que às vezes a igreja acaba perdendo o seu papel como igreja, né, que prega a palavra de Deus, e passa a ser um clube. Então, vai para o São Paulo mesmo, Corinthians, Palmeiras. Mas quando ela tem esse papel de agregar e fazer com que a pessoa lembre-se que a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é ter comunhão com Deus. E depois, a outra parte disso era a comunhão com os irmãos, e eles morriam por causa disso, né? De ter essa alegria, de um ajudar o outro, de sofrer um com o outro. O verso 44 diz, todos creram, estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha, essa cama aqui serve para você também, né? O meu prato pode ser dividido com você. Às vezes a gente come, mas quando você lembra, hoje o nigeriano estava falando a respeito disso, né? Como eles sofrem lá na Nigéria e como é diferente as coisas aqui no Brasil, né? Tudo que eles tinham, então, era para ser usufruído pelo outro. Muitas vezes nós temos roupas aí que você abre o armário da sua casa, ela está toda embolorada, mas você não tira de lá, porque se ficou mais gordinho, acha que um dia você vai emagrecer e vai entrar naquela roupa de novo, não é? É assim mesmo. Vamos guardando o brinquedo. A criança brinca, deixa lá. Quem sabe um dia outra criança... Não, vai abrindo mão disso, né? Dos brinquedos, outras crianças vão se alegrar, até com o carrinho sem roda, a boneca sem orelha, não tem problema, a outra criança vai gostar. A roupa que às vezes você sonhou tanto entrar um dia, dá para aquele que ela entre nele, né, e vai fazer essa diferença. Por isso que não havia necessitados entre eles. Por quê? Porque os irmãos se conheciam.
Esse relacionamento com Deus fazia com que as pessoas se relacionassem com o próximo. E quando nós temos o próximo muito próximo, ou então nós conhecemos as pessoas, e você sabe as suas dificuldades, sabe a hora que aquela pessoa entra ali, como eu falei, muitas vezes a gente olha e entra, aquela pessoa não está bem, ela não está feliz, ela está passando por uma provação. E aí nós, de madrugada, quando perde o sono, né, lembra de orar por aqueles irmãos, por aquela família, e tentar lembrar disso. Não havia necessitados, porque aquelas pessoas se conheciam muito bem. Então, antes daquele irmão padecer e abandonar, alguém estava ali pronto a ajudar, né? Eram muito sensíveis uns com os outros, muito sensíveis à causa um do outro, né? E é a proximidade que fazia a pessoa perceber a necessidade do outro. Você já notou que quando você é muito próximo de alguém, você, às vezes, no aperto de mão, você sabe que aquela pessoa está precisando de uma ajuda, né? Ou numa conversa, nós percebemos também. Então, procuremos não só o relacionamento com Deus, mas com os nossos irmãos e trazendo, como diz lá Tiago, capítulo 2, versos 15 e 16. Olha só, se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Que religião é essa? Né? Mas quando nós conhecemos e de uma forma ou de outra contribuímos, né? Então há irmãos que às vezes vendem alguma coisa, às vezes no lugar de você ir lá no shopping comprar, compra do outro, ou aquele irmão faz um serviço, no lugar de chamar um desconhecido, chama aquele, né? Nós temos muitas maneiras de ajudar as pessoas no nosso meio. E Paulo ensina um dos seus discípulos principais aqui, que é Timóteo, né? Ele diz assim, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Então, esse relacionamento com os irmãos vai fazer com que essa comunhão se concretize cada vez mais, com Deus e com o seu irmão. E a última coisa, né? Quando nós temos essa comunhão com Deus e com os nossos irmãos, isso causa impacto no que é de fora. E nós vemos aqui, dia a dia, o Senhor ia acrescentando aqueles que haviam de se salvar. Eles contavam com a simpatia do povo. Muitas igrejas, às vezes, elas são hostilizadas na região onde elas estão, justamente por quê? Porque elas não têm esse papel. Agora, é muito interessante, às vezes eu passo ali, hoje mesmo, eu vinha vindo e baixou o carro, feliz dia dos pais, pastor, eu nem sei quem é, né? Mas ele sabe que eu sou o pastor, de alguma forma eu estive com ele, pensando quem é. Eles são pequenininhos, às vezes a gente vê, depois subindo a rua aqui da casa da minha mãe, um menino gritou, ô pastor, feliz dia dos pais. Não sabia quem era, aí depois lembrei, era o Denilson, um dos meninos que frequentaram aqui, logo a mãe vinha vindo, né? Hoje ele é enorme, rapaz bem grandão. Então, contar com a simpatia dos incrédulos. Nós sabíamos de casos de filhos de pessoas aqui do tráfico e ladrões aqui da região, vinham trazer as crianças aqui na porta, né? Vinham trazer, e olha o cuidado que a gente tem que ter, né? Sem saber, eles sabiam, ali não, meus filhos são bem cuidados nessa igreja. E vieram durante muito tempo, depois, não sei o que aconteceu, se o pai é vivo ainda ou não, né? Muitas pessoas vinham trazer os seus filhos, não entravam, deixavam ali, sabia, ali naquele lugar, pelo menos enquanto meu filho estiver, ele está sendo bem cuidado, né? Então nós temos que causar esse impacto nos incrédulos. Verso 2:47 diz, contando com a simpatia de todo o povo, e aí Deus mandava para lá os que haviam de se salvar, né? Então, essa comunhão com Deus e a alegria que eles tinham de se encontrar, causava impressão lá fora. Você já viu que às vezes passa alguém ali? Alguém já disse, nós temos que abrir uma porta aqui na frente da igreja para parecer que a igreja é mais acolhedora do que a gente faz assim nesse sentido como proteção, mas muita gente acha que fica mais exclusiva aqui, né? E alguns se surpreendem quando entram aqui, que bonito, como é grande, como é diferente, né? E contar com simpatia de pessoas que não são crentes, vizinhos que vêm nos ajudar em momentos difíceis, né? Já aconteceu em tempos passados,
Minha mãe, às vezes, era chamada porque tinha gente roubando os tijolos aqui, ou o caminhão parado bem na porta da igreja, querendo levar tudo. Se não fosse a vizinha aí, Dona Maria, aí na frente, as crianças dela, né, a Arlinda, a Slene, a Sneide, eles viam alguma movimentação diferente e vinham ajudar. Então, contar com a ajuda de descrentes, a gente sabe como eles eram beneficiados e nós também, né? E o Império Romano, que estava ali preocupado só em pegar o dinheiro deles, dos impostos, era o opressor que nós falamos, o governo opressor, a família que oprimia porque estava indo lá naquele grupo, mas nós vemos que essas pessoas eram muito bem atendidas no meio cristão, e aqueles que eram abandonados, como os cegos da época, como os mendigos, eles iam lá. Um pede para Pedro e João, me dá uma esmola, e ele diz, não tenho ouro, não tenho prato, mas o que eu tenho te dou em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Então essa igreja causava impacto, né? E as pessoas vinham. Então, e faziam um grande trabalho de evangelismo, grande trabalho da visitação, e de forma que aqueles que ficavam esquecidos e marginalizados eram integrados e passavam a fazer parte. Muitos se tornaram diáconos, presbíteros, homens que eram pescadores. Jesus foi lá e diz, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então o evangelho trouxe essa mudança, né? Os cobradores de impostos que eram mal vistos, que às vezes eram agredidos até por causa da profissão que eles tinham de cobradores de impostos, Jesus vem e segue-me. E aqueles homens vinham, como Mateus, né? Como o Zaqueu em cima da árvore, desce depressa, hoje eu vou entrar na tua casa. O evangelho causava esse impacto e é exatamente o que nós precisamos. A igreja completa 163 anos no Brasil e nós sabemos do impacto que ela trouxe no lugar onde ela chegou e deve continuar. Mas se nós não tivermos a comunhão com Deus ou a comunhão com os nossos irmãos e mostrarmos isso, de forma alguma, essas pessoas vão entender, né? E eu vou ler aqui em João, capítulo 17, 21, o amor que essas pessoas tinham, né, o cuidado que tinham um com o outro, e depois Jesus diz assim, a fim de que todos sejam um, e como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Essa comunhão com Deus, essa comunhão com o irmão, fazia com que os de fora as vissem, causava o impacto, e depois esse amor comunitário, essa comunhão comunitária fazia a diferença na vida deles e na vida dos de fora. Então, que Deus abençoe a nossa igreja, que ela continue fazendo esse papel. A Igreja Presbiteriana do Brasil, e não só ela, mas todas as igrejas que pregam a palavra de Deus, que onde elas chegarem, levem essa luz, levem alegria, levem mudança de vida para as pessoas que ouvem o Evangelho. Então, nós vamos encerrar o culto dessa noite. Eu tirei da página aqui, mas já vou achar os irmãos. É o hino 298. Cantando e prestando atenção na letra maravilhosa desse hino. Da igreja o fundamento é Cristo Salvador, em seu poder descansa e é forte em seu amor, pois nele alicerçada, segura e firme está, e sobre a rocha eterna jamais se abalará. A pedra preciosa que Deus predestinou sustenta pedras vivas que a graça trabalhou, e quando
Senhor, nós vamos para os nossos lares, cuida de cada um aqui, cuida dos irmãos que não puderam vir, daqueles que foram visitar seus parentes, seus pais, os avós, que voltem em segurança para a sua casa. Pedimos que o Senhor nos dê uma semana com muita força para enfrentarmos as lutas, as provações, as dificuldades que temos enfrentado. Proteja, Senhor, cada um dos nossos queridos que saem para trabalhar, para estudar, saem cedo, voltam tarde. Abençoa, Senhor, cada lar, cada família, que o Senhor faça, com as Tuas misericórdias, Senhor, faça diferença na vida dessas pessoas, com a Tua graça, com o Teu poder, que possamos, ó Deus, sempre buscar essa comunhão contigo, com os nossos irmãos, e que cause impacto nos vizinhos, nos parentes, nos amigos, e que se acheguem a Jesus Cristo, se acheguem ao nosso Senhor e Salvador. Dá-nos, Senhor, uma noite tranquila de paz, que possamos lembrar muito dos nossos pais, orar pelos que são pais, dos futuros pais, lembrar de orar pela igreja que completa mais um ano. Sabemos que os períodos são difíceis, muitas lutas, perseguições, que o Senhor nos capacite para enfrentar esse momento. E unidos contigo, com os nossos irmãos, tenhamos forças para enfrentar a luta. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, que a comunhão do Espírito Santo estejam convosco, irmãos, e com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Irmãos, podem sentar-se. Agradecemos os irmãos que participaram conosco aí pelo YouTube. Passem, vocês que receberam o link, para outras pessoas, é importante, né? E quanto mais acessos, mais isso ajuda a igreja a permanecer ali, né? Com essa plataforma, e eles mesmos vão passando com destaque para outros que gostam de ouvir cultos. Queremos agradecer aos irmãos que têm colaborado e ajudado em todos os sentidos. Agradecemos os visitantes, hoje em especial aí o Reginaldo, né? O Guilherme deve estar muito feliz, Carla também, e nós também. Já fazia um tempo, e os demais o seu Pedro, que não veio de manhã, né? Foi almoçar com a família, mas hoje resolveu vir à noite. E que Deus nos dê muita paz, muita alegria. Terça-feira, reunião das mulheres, vai ter a missionária Alessandra, da Argentina, né? Trabalha na Argentina e vai falar com as irmãs na terça-feira. Quarta-feira, nossa reunião de oração. E aos sábados, como ontem, né? A garotada esteve aí para a atividade deles. E pedimos aos irmãos que divulguem as atividades da igreja, passem os links e que tenham uma boa semana na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Domingo, pode falar. Tem revistas da SAF que foram doadas lá de Cuiabá, na reunião, né? E o pastor Manuel Luzia ganhou tanta revista que ele doou para a nossa igreja também. Não pôde levar de tão pesado que era, deixou aí. Quem quiser pegar, pode pegar, entregar. São vários tipos, né, Célia? São várias edições, então vai lá e pegue. E no domingo, não esqueça, chegue mais cedo, por favor, né? Nossa programação tem começado às 10 horas, mas nós vamos pedir para que os irmãos venham antes, 9h30, nós teremos uma devocional e depois a atividade com o Maurão, cedo e à noite também. Nós vamos passando aí nos links e você vai acompanhando e traga crianças e traga os velhinhos também que gostam de ouvir, né?